Oi pessoal, tudo certo com vocês? Vamos para o capítulo 14, Êxodo, a perseguição dos egípcios e a travessia do mar do povo de Israel. Então estamos agora chegando perto do momento onde os israelitas vão sair da perseguição dos egípcios e vão entrar agora para o deserto adentro. Os egípcios vão tentar uma última tentativa de impedir isto, mas eles vão se ver lutando contra Deus. E se absoluta contra Deus, não dá certo, porque a obra de Deus tem que ser manifestada. E ninguém pode lutar contra a obra de Deus. Então o povo de Israel aqui vai ser fortalecido na fé pela travessia do Mar Vermelho, mas que não ia dar muito certo, pois o povo ia logo fraquejar mais para frente, pois eles não tinham uma fé muito forte, pois eles tinham que ver para crer, e a fé boa e verdadeira é aquela fé que a pessoa não vê e crê. Mas até então Deus tinha que fazer isto para fazer o seu plano ali de fuga dos israelitas e assim fazer com que aquelas pessoas vivessem e dessem as suas descendências, cumprindo assim a sua promessa feita para Abraão. E Deus estava dando mais chance para o povo poder aumentar sua fé e confiar mais nele. E também o povo tinha que passar pelo deserto para ter uma experiência mais próxima com Deus e assim ter mais ensinamentos da sua vontade. E não foram pelo caminho mais rápido e curto, porque eles poderiam ter muita decepção contra os filisteus, pois os filisteus estavam mais armados para a guerra. E eles fizeram uma rota mais longa, porém era o melhor caminho que Deus tinha para o seu povo. Então Deus escolhe os melhores caminhos para o seu povo, para que eles possam aprender a crescer espiritualmente. Vamos para o capítulo 14 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Bet-Aiod, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zephon. Então eles tinham mudado o rumo e acamparam próximo ao Mar Vermelho. Não precisa mostrar o mar porque as deslocações são próximas e não tem muita relevância. Eles estão bem próximo do Mar Vermelho. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. O faraó, o inimigo do povo de Deus, vai pensar que eles estão confusos e cercados pelo deserto. Isto é tipificado do deserto como o nosso mundo. Nosso mundo mundano é um deserto, cheio de perigos e adversidades, mas que a pessoa que confia em Deus e tem a fé está protegida como se fosse o refúgio, né? É o Deus, como diz o próprio Davi. Então Deus protege o seu povo contra as adversidades, pois é um Deus de fidelidade. E o faraó pensava que eles estavam confusos, cercados pelo deserto, mas não. Deus ainda mostrou a sua misericordiosidade e longanimidade com o povo de Israel. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os mundanos saberão que ele é Deus. De qualquer maneira, tendo a fé nele ou não, todos saberão que ele é Deus. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. E então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia. Disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos nossos escravos. Então não sejamos escravos do mundo mundano. Sejamos livres, não sejamos escravos do mundo mundano. Então o faraó, o inimigo de Deus, mandou aprontar a sua carruagem. Levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. Então o povo inimigo de Deus prepara todo o aparato para prejudicar o povo de Deus
mas ninguém pode lutar contra a obra de Deus. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto do Mar Vermelho, perto de Pi-Hairode, defronte de Belzefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Mal eles sabem o que eles estão dizendo: antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, e o Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Então o povo do Egito estava muito apreensivo e com medo, e eles estavam muito fracos. Então isso é para a gente ver como a natureza humana é fraca e medrosa. Qualquer problema e adversidade, qualquer coisa que sai fora do normal, a pessoa fica enfraquecida e com medo. Mas o Moisés, o porta-voz de Deus, representando Deus ali com as mensagens dele, disse para o povo se acalmar, de ficar calmo, de ficar firme na fé, apesar das dificuldades deste mundo, pois este mundo irá perecer. Então a gente deve manter a firmeza, e que Deus vai dar o livramento para o seu povo. Deus salva o seu povo, para a gente aumentar nossa fé. A passagem pelo meio do mar. Agora temos a passagem em terra seca. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. É para a gente seguir à frente, não se importar com as dificuldades, ter confiança em Deus. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Então os israelitas vão atravessar a terra seca. Isso significa espiritualmente uma passagem. Eles estão passando pelo corredor do mar, e eles estão entrando em um novo estágio. Eles estão entrando deserto adentro, e eles nunca mais vão ver os egípcios. Então a aliança de Deus que o povo nunca mais vai ver os egípcios, e nunca mais vai ser escravos deles. É para o povo sair da escravidão espiritual deste mundo e entrar deserto adentro, que é este mundo, com a fé em Deus. Os egípcios saberão que eu porém endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. Eu serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. O mundo vai saber que Deus é Deus, tendo fé ou não, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com o inimigo do povo de Deus, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. O faraó remete ao anticristo, já é uma figura tipificada do anticristo. Anotem isso no caderno. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás entre os egípcios e os israelitas. Então Deus se pôr entre os inimigos do seu povo e o seu próprio povo. Deus protege o seu povo dos inimigos de Deus. A nuvem trouxe densas trevas e luz para um outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então, para os ímpios é densas trevas, é noite. Para o povo de Deus é luz. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Tirou os obstáculos e fez com que os israelitas atravessassem seguradamente sobre as adversidades, que era o mar, com o vento forte oriental, que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram
Fez uma passagem, um corredor, para os israelitas saírem e entrar o deserto adentro, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda, sem ir pelo lado esquerdo e direito, indo retamente para o seu destino. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos de guerra e os cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Então, no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu os exércitos dos egípcios e os pôs em confusão. Agora é o próprio Deus que pôs eles em confusão, já que eles achavam que os israelitas estavam em confusão. Quem está em confusão agora são os israelitas, os mundanos deste mundo. Fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra, seus cavaleiros e todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Então o Senhor Deus faz distinção entre os justos e os ímpios, e no fim dos tempos os justos não terão a ira de Deus e entrarão na eternidade com Deus, e os ímpios perecerão e irão perecer tristemente para eles. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, sem nenhuma dificuldade, pois Deus estava com eles, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda, formando um corredor, uma passagem para entrar para o deserto adentro. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram que os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Agora sim eles temeu e o Senhor e pôs nele sua confiança, como também Moisés seu servo. Então os israelitas aumentaram sua confiança, e isso serviu para que eles continuassem por mais uns dias na sua fé em Deus. Mas mais para frente eles vão se esquecer e alguns vão se rebelar no deserto deste mundo. Então este é o capítulo 14 de Êxodo. Eu vou mostrar aí um link aqui embaixo nos comentários deste vídeo, mostrando essa passagem para vocês verem visualmente. E espero que vocês tenham um bom estudo aí na Bíblia. Ok, pessoal? Tchau. Tudo de bom.